Vamos à questão número 4, diz o seguinte: numa divisão o quociente é 4 e o resto é 41. A soma do dividendo, do divisor, do quociente e do resto é 346. Determine o dividendo e o divisor. Mais uma vez, numa divisão. Vamos lembrar o nome dos termos de uma divisão. Por exemplo, 13 dividido por 5, quociente 2, resto 3. Isso, o resultado é o chamado quociente, cujo símbolo é a letra Q. O que sobra eventualmente é o resto, como você bem sabe, letra R. O número que é dividido é o dividendo, é o 13 no caso, D maiúsculo. E quem divide o 5 é o divisor, D minúsculo. Ok? Só para tirar aí a ferrugem, a poeira, conforme eu gosto de falar. Você sabe disso, evidentemente, só estou relembrando. O que nós não podemos, entretanto, deixar de lembrar é a chamada relação fundamental da divisão, a prova real da divisão. Como é que você constata se uma divisão está correta? O 13, que é o dividendo, ele é 5 vezes 2, 10, mais 3. 5 vezes 2, 10, mais 3 realmente dá 13, não é isso? Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Não esqueça disso, isso é muito importante, isso é muito explorado, né, em questões de concurso. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Lá na frente, quando falarmos em polinômios, né, na parte de álgebra, voltaremos a tocar nesse assunto. Na divisão de polinômios, também teremos que lembrar dessa relação fundamental, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais resto. Tendo lembrado disso tudo, vamos poder agora resolver a questão. Ok? Vamos novamente efetuar a leitura do enunciado. Numa divisão, o quociente é 4 e o resto é 41. Então, ele já informou para nós tanto o quociente quanto o resto. Quociente 4, resto 41. Disse também que a soma do dividendo, do divisor, do quociente do resto é 346. Então, Dzão, D maiúsculo, de dividendo, mais Dzinho, D minúsculo, divisor, mais Q de quociente, mais R de resto, igual a 346. Ele pede que nós determinemos tanto o dividendo quanto o divisor. Nós já sabemos que o quociente é 4 e o resto é 41, não é verdade? O enunciado nos disse isso. Então, 4 mais 41, 45. Dividendo mais divisor mais 45 igual ao 346. Agora é só passar o 45 para o outro lado, né? Fazendo a operação inversa. 346 menos 45 dá 301, não é verdade? Beleza? Então, dividendo mais divisor igual a 301. Temos então uma equação com duas incógnitas, o dividendo e o divisor. O que nós temos que fazer então? Achar uma maneira de prosseguirmos com apenas uma incógnita e não duas. Na verdade, é o que nós temos feito nas questões anteriores. Lembrando da relação fundamental da divisão, que diz que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, fica fácil você descobrir a resposta do exercício, né? Porque substituindo, tirando, trocando o D maiúsculo, o Dzão, o D de dividendo, por Dzinho, que é o divisor, vezes 4, 4 é o quociente, mais o 41, que é o resto,
e repetindo o restante da equação, você fica com uma igualdade, com uma equação com apenas uma incógnita, não é isso? Que é o divisor, que é o D minúsculo, que é o Dzinho. D vezes 4 é a mesma coisa que 4D, não é isso? Mais este D aqui do final, né? Mais o 41 igual a 301. O 41 está somando, vai para o outro lado, diminuindo, como fizemos aqui em cima. 301 menos 41, 260. Então, 4D mais D, 260. 4D mais D, 5D. 5D igual a 260. O 5 está multiplicando o divisor, passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, passa para o outro lado, diminuindo. 260 dividido por 5 dá 52. Esse é o valor, portanto, do divisor. O divisor é 52. O mais importante que eu preciso que você entenda nesse exercício, nesse enunciado, é aqui, ó. É na substituição do D maiúsculo do dividendo por divisor vezes quociente mais resto. Divisor vezes 4 mais 41. Essa é a chave, a saída para que você consiga resolver o exercício. Ok? Já encontramos o divisor, falta encontrar agora o dividendo. Nós havíamos visto que dividendo mais divisor era igual a 301, substituindo o divisor por 52, ficamos com dividendo mais 52 igual a 301, 52 está somando, vai para o outro lado diminuindo, é a terceira vez que fazemos isto neste exercício. 301 menos 52, 249 é a resposta, o valor do dividendo, né? Ok? Próximo exercício. Antes de prosseguirmos para o número 5, vamos analisar algo muito importante que volta e meia aparece em questões de concurso. Vamos supor que a gente divida 10 por 5. Quociente 2, resto 0, uma divisão exata, na verdade. 11 por 5, o quociente continua sendo 2, o resto passa a ser 1. 12 por 5, eu esqueci aqui do quociente, continua sendo 2, e o resto passa a ser 2. 13 por 5, quociente 2, resto 3. 14 por 5, continuamos com o quociente 2. Agora resto 4. Se nós aumentarmos o dividendo em uma unidade, para que ele se torne igual a 15, o que vai acontecer? A divisão vai se tornar exata novamente e o quociente deixa de ser 2 e passa a ser 3. O quociente aumenta em uma unidade. Quando você divide um número inteiro por 5, os restos possíveis são 5 também. Há 5 restos possíveis. 0, uma divisão exata, 1, 2, 3 e no máximo resto 4. Ok? Quando você divide um número inteiro por 7, por exemplo, há 7 restos possíveis. Resto 0, por exemplo, 21 por 7 dá 3, e resto 0, resto 1, resto 2, 3, 4, 5, no máximo, resto 6. Por exemplo, 34 dividido por 7, o resto é 6, resto máximo. 35 por 7, volta a ser divisão exata, volta a ser resto 0. Não é isso? Então, não se esqueça que o resto mínimo numa divisão é 0 e no máximo é o antecessor do divisor. É o divisor menos uma unidade. É o antecessor do divisor. É o inteiro que vem imediatamente antes do divisor. Ok? Numa divisão por 5,
o resto máximo é 4. Ok? Beleza? O 4 é o antecessor do 5, é o 5 menos 1. Tranquilo? Beleza? Ok? Então não se esqueça, o resto máximo numa divisão é o divisor menos 1. No exercício número 5 nós vamos usar esse conceito. Vamos então ver o que o cara está pedindo no enunciado da número 5. Vamos lá. A soma de dois números é 237. O quociente da divisão de um pelo outro é 12. E o resto é o maior possível. Determine esses números. Ok? Vamos então agora destrinchar esse enunciado, traduzir para a linguagem matemática o que a gente acabou de ler. Vamos novamente ler o enunciado. Número 5. A soma de dois números é 237. Eu não sei nem quem é o primeiro número, nem quem é o segundo. Vou chamar o primeiro de x, o segundo de y. A soma desses dois números é 237. Então podemos escrever que x mais y é 237. Ok? A soma desses dois números desconhecidos que nós queremos descobrir. Tá? O que mais que ele disse? Ele disse que o quociente da divisão de um pelo outro é 12 e que o resto é o maior possível. O quociente da divisão de um pelo outro é 12. Então, segundo passo, dividindo um pelo outro, quociente 12 e o resto o maior possível. A gente acabou de falar que o resto máximo numa divisão é o antecessor do divisor, é o divisor menos uma unidade. O divisor, no caso, é o y. Então, o resto máximo é o y menos 1, é o divisor menos 1. Ok? Beleza? Então, nós temos duas incógnitas e precisamos, portanto, de duas equações para que a gente possa descobrir o valor das duas letras, das duas incógnitas. Ok? A primeira equação nós já sabemos. X mais y é 237. Como é que nós vamos fazer para descobrir a outra equação, a segunda equação, para determinarmos tanto o valor do x quanto do y? Você vai descobrir através da relação fundamental da divisão, que a gente aprendeu na questão anterior. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Dividendo é o x igual ao divisor, que é o y, vezes o 12, que é o quociente, mais o resto, que é o y menos 1. Interessante é que o resto não é apenas o y, o resto não é apenas o 1, o resto é a diferença, y menos 1, ok? 12 vezes y é a mesma coisa que 12y, não é isso? 12y mais y, 13y. 13y menos 1 é igual ao x. Então, eu descobri a segunda equação, a segunda igualdade, a segunda relação entre as letras x e y. Eu já sei que o x é igual a 13y menos 1. Agora, lá na equação de cima, aqui, ó, eu vou substituir, tirar, trocar o x e colocar no lugar 13y menos 1, porque o x e o 13y menos 1 são rigorosamente o quê? Iguais. Então aqui em cima eu vou trocar o x por 13y menos 1. Tá certo? Qual o objetivo disso? Ficar lá em cima com uma equação com apenas uma incógnita, que é o y, conseguindo assim descobrir o seu valor. Tá ok? Fazendo então o que eu acabei de dizer, vamos ficar com 13y menos 1 no lugar do x, substituindo o x
por 13y menos 1 mais y igual a 237. 13y mais y, 14y, 1 está diminuindo, vai para o outro lado, operação inversa, vai para o outro lado somando, 237 mais 1, 238. 14y é 14 vezes y. O 14 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 238 dividido por 14, y igual a 17. Tá ok? Descobrimos o valor do y. Para descobrir o valor do x, o mais fácil é você trocar aqui em cima o y justamente pelo 17 que você acabou de encontrar. Ficando com x mais y, quer dizer x mais 17, igual a 237. 17 está somando, vai para lá diminuindo, 237 menos 17, 220. Esse é o valor do x. Ok? Tranquilo? Então a gente aos pouquinhos vai aprender justamente isso, a traduzir para a linguagem matemática os mais diferentes enunciados. O principal objetivo desse curso de matemática é fazer você conseguir traduzir para a linguagem matemática aquilo que você lê nos enunciados. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. A próxima questão é muito especial, é uma questão que caiu no Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro, no longínquo ano de 1923. Você vai perceber que a questão é atualíssima, parece debalde em vão trazer para cá uma questão tão antiga, mas você vai perceber que a questão é muito atual. Diz o seguinte: a diferença entre dois números é 8.576. Pedem-se esses números, sabendo que o quociente de sua divisão é 19 e o resto 368. Interessante que ele trabalha com números relativamente grandes, né? Resto 368 e a diferença 8.576. Então vamos de novo proceder à leitura do enunciado. A diferença entre dois números é 8.576. Não sei quem é o primeiro número, vou chamar de x. Não sei quem é o segundo, vou chamar de y, como de costume. E a primeira informação é que a diferença entre eles é 8.576. Quer dizer, um dos números, por exemplo, x, menos o outro, que no caso é o y, é 8.576. Nesse caso, nós adotamos como sendo o maior número x, o menor o y, né? O que mais? Ele disse que o resultado, né, o quociente da divisão entre eles, no caso, evidentemente, do maior pelo menor, é 19 e o resto 368. Então, dividindo o x por y, quociente 19, resto 368. Tá ok? E você percebe que agora ficamos com uma situação praticamente idêntica à da questão anterior. Para você descobrir a segunda equação, para que você possa descobrir o valor das incógnitas, né? Já que temos duas incógnitas, precisamos de ter duas equações. Você já sabe disso, né? E aí? E aí que você vai usar novamente a relação fundamental da divisão. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Dividendo é o x igual ao divisor, que é o y, vezes o quociente, que é o 19, mais o resto, 368. Ok? Y vezes 19 é a mesma coisa que 19y, né? É a mesma coisa. Y vezes 19, 19y. Tá certo? Mais 368, tudo isso aqui é o x. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas questões anteriores. Eu vou substituir, tirar, trocar o x e colocar no lugar
o 19y mais 368, porque eles são, como eu gosto de dizer, rigorosamente iguais. Tá certo? Então, no lugar do x, 19y mais 368, menos o y, igual a 8.576. Ok? O 368 está somando, vai para o outro lado, diminuindo, vai dar 8.208, 19y menos y, 18y. O 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, conforme você já sabe, y igual a 456. Ok? De posse do y, é só novamente vir aqui, trocar o y pelo 456, que você vai descobrir o valor do x. Tá certo? Uma coisa importante é não trocar, não substituir simplesmente o x pelo y. O x não é igual ao y. O x é igual a 19y mais 368. Olha o que você escreveu. Ó. X igual a 19y mais 368. Então aqui em cima eu não vou trocar simplesmente x por y. Eu vou trocar o x pelo 19y mais 368, que aí sim eu vou ter algo correto, já que aí sim o x e a outra quantidade seriam iguais. Tá certo? Falta descobrir o valor do x, que é bem fácil. Vamos prosseguir então. Nós havíamos escrito que a diferença entre os números é 8.576, ou seja, x menos y, quer dizer, x menos 456 é 8.576. O 456 está diminuindo, vai para o outro lado somando, 8576 mais 456, 9.032 é o valor do x, é o cara que estava faltando. Ok? A próxima questão ela é muito interessante, um pouquinho mais complicada, mas se a gente raciocinar passo a passo, devagarzinho, a gente consegue. O enunciado diz o seguinte: determinar todos os valores de n pelos quais, dividindo-se 447 por esse número n, que ele quer que você descubra todos os possíveis valores naturais que ele pode vir a assumir, você obtém resto 27. Então, na prática é o seguinte: você vai pegar o 447 e dividir por n, encontrando-se quociente, por exemplo, que eu não sei quem é, e resto 27. Então, o que acontece? Há vários valores possíveis para n. Ele quer que você descubra todos eles, mas que satisfaçam a essa condição. 447 dividido por n dá um quociente qualquer e um resto 27. É isso que você precisa encontrar. Quais são os valores de n que satisfazem aquela relação. Ok? A primeira coisa que você tem que perceber é a seguinte: se o resto das divisões é igual a 27, então o n mínimo tem que ser 28. Porque eu não posso ter, por exemplo, n igual a 20. Por que não? Porque eu teria o resto 27 maior que o divisor n, maior do que o 20, por exemplo. Então, para que a divisão tenha sentido, o n tem que ser um número maior ou igual ao 28. Porque se o n for 28, o que vai acontecer? O resto máximo vai ser 27. Então, 28 ou um número maior que 28 nos interessa. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O n não é um cara qualquer. O n mínimo é 28. O n é 28 ou mais. Tá certo? Beleza? O n não pode ser nem 27, nem um número inteiro inferior a 27. Agora, algo muito importante.
Se o 447 dividido por n deixa resto 27, se eu subtrair 27 unidades do dividendo, quer dizer, se eu tornar o dividendo igual a 420, a divisão vai se tornar exata, o resto vai ser igual a zero, porque eu tirei justamente o resto do dividendo. Eu tirei 27 unidades do dividendo. E para que eu fiz isso? Para que a divisão se torne exata. Agora eu passo a ter como dividendo não mais o 447, e sim o 420, e o resto deixa de ser um resto 27 e passa a ser um resto zero. Eu deixo de ter uma divisão inexata e passo a ter uma divisão exata. Ok? Isso é muito importante que você perceba que eu mexi na divisão original para torná-la uma divisão exata. Fica mais fácil raciocinar em cima de uma divisão exata do que de uma divisão aproximada. Tá, e daí? E daí que pela relação fundamental da divisão, o dividendo 420 é igual ao divisor, que é o n, vezes o quociente, mais o zero, mais o resto. Ou seja, n vezes q é igual a 420. A terceira coisa importante que você tem que enxergar nessa questão, a primeira, é que o n é no mínimo 28, ok? Segunda, que é importante tornar essa divisão exata, ou seja, tirando 27 unidades do dividendo, para que o resto se torne igual a zero. Terceira, eu tenho dois números naturais que multiplicados dão 420. Eu preciso encontrar na tabuada do 420 dois números naturais que multiplicados vão dar justamente o 420. O primeiro sendo n, o segundo sendo o q. Lembrando que o n tem que ser um número a partir do 28, ok? Quando você multiplica 420 por 1, dá 420. Então, o primeiro valor de n possível é o 420. Por exemplo, 447 dividido por 420 dá quociente 1 e resto 27. Satisfazendo o que o enunciado quer. O enunciado quer justamente esse tipo de divisão. Divisão na qual o resto seja 27, não é isso? Então, o primeiro valor possível para o n é o 420. Da mesma forma, 210 vezes 2 também dá 420. Como 210 é maior que 27, quer dizer, maior ou igual a 28, ele também é um valor de n que nos interessa. Da mesma forma, 140 vezes 3 dá 420. Um possível valor do n é o 140. Se eu fizer aqui, por exemplo, 447 dividido por 140, o quociente será 3. 3 vezes 140, 420, mais 27, realmente vai dar quanto? 447, ok? Terceiro valor possível de n é o 140. E assim por diante. O 420 é 105 vezes 4, 105 é outro possível valor de n, 84 vezes 5, 70 vezes 6. É bom saber a tabuada direitinho, né? Para a gente fazer essas contas o mais rapidamente possível. 60 vezes 7, por 8 não dá, né? Porque o 105 é ímpar. Se eu dobrar aqui o 4 para ele virar 8, o 105 não teria como calcular metade, né? Enfim, a gente vai falar melhor sobre isso em breve nos critérios de divisibilidade.
Por 9 também não dá. Dá por 10, porque termina em 0, não é isso? 42 vezes 10. Por 11 não dá. Dá por 12, porque é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. 35 é outro possível valor de n. Se você aqui, ó, dividir 447 por 35, por exemplo, o quociente será 12. 12 vezes 35, 420, mais 27, 447. Né? Outro possível valor de n. Ok? Por 13 não dá, por 14 dá 30. Então, outro possível valor de n é o 30. Por 15 dá 28. Olha que interessante, o 28 serve. É o valor mínimo que o n poderia apresentar, e apresentou de fato, que é o 28, ok? Agora, há mais um par, que seria 20 vezes 21. 20 vezes 21 também dá 420, só que nenhum dos dois interessa, porque nem o 20, nem o 21 são maiores que 27, tá certo? Então, quais são os possíveis valores de n? Todos esses que eu visei aqui: 420, 210, 140, 105, 84, 70, 60, 42, 35, 30 e 28. Só um par não serviu, que foi o último. 20 vezes 21, 420, só que nem o 20 nem o 21 são maiores que o 27, né? Maiores ou iguais a 28. Tá legal? Questão difícil, um grau de dificuldade um pouquinho maior. Há outras parecidas com essa na nossa folhinha. A gente vai prosseguir ao longo da aula a falar sobre esse assunto. Tá legal?